E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar, seguindo com os comentários a respeito dos resultados que tivemos no primeiro turno dessas eleições no domingo. E eu trouxe para vocês na última semana da primeira fase do pleito um prognóstico feito pelo Antônio Augusto de Queiroz, que é um dos mais respeitados consultores sobre questões legislativas aqui no Brasil. Esse prognóstico ele buscava entender qual seria o tamanho da bancada que cada partido teria potencial de construir, e muito mais do que isso, ele ia mais a fundo e criava hipóteses a respeito de que nomes conseguiriam e que nomes não conseguiriam alçar vitória no pleito. Esse prognóstico ele tem uma relevância não só por sinalizar para a gente como que está a situação para a Câmara dos Deputados, porque na verdade isso é muito difícil de se mensurar. A maior relevância dele é porque ele é levado em consideração pelos próprios partidos políticos. São utilizados dados de pesquisas internas das próprias legendas, dados a respeito de repercussão dos candidatos nas redes sociais, eleições passadas, um cruzamento de informações que possibilita que você tenha uma clareza muito grande sobre como a população age do ponto de vista das eleições proporcionais da Câmara. E o prognóstico ele acertou na grande maioria dos casos. Não gosto nem de usar o termo acertou, porque ele não se propõe a prever nada, né? Ele se propõe a elencar possibilidades, probabilidades. E eu vou analisar com vocês nesse vídeo como que ficou a situação das bancadas partidárias e de grupo na Câmara. A gente vai olhar aqui legenda por legenda e vai olhar lá para o cinturão mais à esquerda, para o cinturão do centrão e para os demais partidos políticos. Esse vai ser um dos vários vídeos em que eu vou analisar o resultado das eleições para o Legislativo. Pretendo fazer comentários sobre eleições para as Assembleias Estaduais e também, evidente, comentar o combo que foi eleito no Senado. Assim como quero tratar ainda mais sobre a questão da Câmara dos Deputados, focado até mesmo em nomes específicos. José Serra, por exemplo, que não levou em São Paulo, alguns sustos que a gente teve e que podem dar um norte muito interessante a respeito do caminho que o país vai tomar. Vamos lá, lembra que eu mostrei esse gráfico para vocês? Esse gráfico aqui do portal Valor Econômico, né, do portal do jornal Valor Econômico. Eu tinha colocado ele com os números aí de mínimo de deputados que cada legenda deveria eleger, o número de máximo e o número de tendência. E em cima, em amarelo, eu tinha colocado quantos elas já tinham, né, de bancada. Aqui eu troquei, tirei o que elas já tinham e vou focar em mostrar quantos elas conseguiram eleger. Aí olhem, né, eu fiz coloridinho para ficar mais didático. Em verde escuro as legendas que tiveram um número de deputados eleitos acima da máxima prevista. Em verde claro, acima da tendência prevista, entre a tendência e a máxima. Em azul, igual à tendência. Em vermelho mais claro, entre a mínima e a tendência. E em vermelho mais escuro, abaixo da mínima prevista. O que a gente pode dizer basicamente é que os grandes vitoriosos dessa eleição são os partidos que estão em verde escuro. E os grandes derrotados, mas de lavada, são os que estão com o tom de vermelho aí mais forte. E olha, começando pelo PL, né, o partido do presidente da República Jair Bolsonaro, o PL conseguiu uma bancada de 99 nomes, gente. Maior do que aqueles 94 nomes de máximo previsto, elevou também comparado com a legislatura anterior. A gente precisa ter um olhar muito cuidadoso para a bancada do PL, porque ela é uma mescla basicamente de duas correntes diferentes. Primeiro da corrente bolsonarista, e a gente tem vários nomes do bolsonarismo aí que talvez representem até quase que metade desse número. Mas também uma fatia considerável de parlamentares que não têm qualquer tipo de ideologia. São os parlamentares clássicos do Centrão, que costumam mudar de direção ao longo da carreira política, né? O próprio presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, ele é um desses que já chegou a ficar muito mais próximo do PT, hoje está muito mais próximo do Bolsonaro. Mas de qualquer forma, pelo menos para início agora da legislatura, esse cinturão de 99 ele representa um apoio considerável às pautas de direita, um apoio considerável às pautas do Jair Bolsonaro. O bolsonarismo ele também está bem penetrado em toda a estrutura de direção do Partido Liberal, e isso faz com que certamente qualquer tipo de distanciamento ou racha demore para acontecer, tá?
Depois a gente tem o PT. O PT tinha uma máxima de 81, né, e uma tendência de 63, conseguiu fazer 68, então foi um pouco melhor do que você tinha de expectativa, né? O PT conseguiu ali suprir e ainda fazer colocar uma gordurinha, e ali um cinturão que, caso o Lula se eleja, certamente vai estar ao lado dele. O progressista, gente, o progressistas acabou saindo enfraquecido, ficou um pouco abaixo da tendência, não muito. De qualquer forma, isso se dá também pelo crescimento do PL, concorrendo a vagas de cunho muito parecido, em regiões e cinturões parecidos. O União Brasil, né, que estava como maior legenda do Brasil, fruto da fusão do Democratas com o PSL, ele teve um aumento de bancada, está acima da tendência também, foi de 50 para 59, então um resultado positivo para eles. O PSD do Gilberto Kassab ficou encaixado ali exatamente na linha de tendência. Republicanos também do Centrão, um pouco acima da tendência. MDB, gente, o MDB que quase morreu no ano de 2018, ele já tinha uma tendência de elevar sua bancada para 37, conseguiu fazer 42, então a gente vê meio que o MDB conseguindo renascer em uma certa medida. O PSB teve um resultado terrível. O PSB ficou com 14 nomes, quase na mínima de 13, bem abaixo da tendência de 25, bem abaixo do que já tinha na legislatura atual. A gente pode colocar aí o PSB como apoio incondicional a um governo do Lula. Então é aí um problema. O que o PT conseguiu de gordura com os seus próprios nomes, o PSB jogou para baixo. Então a gente pode dizer que aí o PT saiu em empate, tá? A base do Lula sai em empate. E aí o maior derrotado dessa eleição, sem a menor dúvida, o finado PSDB com 13 cadeiras. Gente, olha, o PSDB na eleição passada perdeu boa parte dos seus deputados, foi para 21. Tinha aí na linha de tendência a previsão de conseguir subir um pouco mais, de conseguir ir para 23. Fechou com 13 deputados. Gente, é uma catástrofe, a forma como o PSDB fechou. Menos do que legendas que sempre foram consideradas extremamente minoritárias. Então, assim, partido morto. O PDT, 17 nomes no total, um pouco a menos do que você tinha na linha de tendência, mas nenhum resultado muito negativo. O PDT deve ter ali momentos em que vai acompanhar mais ou menos as pautas ligadas à esquerda e do PT. O Podemos, né, do Álvaro Dias, o partido que virou o partido da Lava Jato, né, com 12 cadeiras na Câmara, um pouco menos que a linha de tendência, mas nenhum resultado muito trágico. O PSOL ficou quase na linha de máxima, ficou com 12, então conseguiu ali elevar o número de deputados, ficar inclusive dentro da cláusula de barreira. Isso acaba sendo uma notícia boa para um eventual governo Lula. PSC, péssimo, ficou abaixo da tendência com 6, era um partido que já teve lá uma envergadura mais considerável. O PCdoB ali com 6 também, bancada abaixo de tendência, vem se enfraquecendo há algum tempo. Solidariedade fez 4, menos do que a mínima prevista, né, pelo prognóstico que eu tinha colocado. Então, gente, também assim, o Solidariedade com o protagonismo da derrota do Paulinho da Força, do grande líder do partido, quase que morto. Partido Novo, fechou na mínima. O Partido Novo está numa situação delicadíssima, está abaixo da cláusula de barreira, não vai ter mais acesso a tempo de televisão, fundo eleitoral, fundo partidário. Com menos de 5 deputados, seus candidatos não vão poder participar dos debates a partir da eleição de 2026 e 24 já municipal, a não ser que eles consigam arrumar lá 2 transferências até chegar ao pleito municipal. O Avante com resultado razoável de 7, Cidadania com 5, Patriota com 4 na linha de mínima, PTB com apenas 1, nomes importantes que o PTB pretendia eleger, né? A linha de tendência era 3, porque você tinha a tendência de eleição do Eduardo Cunha, por exemplo, possivelmente o Adrilho Jorge aqui em São Paulo. PV, engordou bem o PV, foi de tendência de 3, conseguiu fazer 6, tá? E isso também representa um aumento com a bancada anterior, passou da linha de máxima, né? Além do PL, foi o único partido que passou da linha de máxima. O PROS fez 3, né? Um resultado baixo, mas estava dentro do previsto. E a Rede ficou dentro da linha de tendência com 2 nomes eleitos. Então, gente, o prognóstico, assim, ele foi muito preciso em pegar mais ou menos como seria cada bancada. É interessante porque eu fiz o vídeo mostrando esse geralzão
mostrando a bancada anterior e mostrando essas linhas de tendência máxima e mínima, mas fiz um também passando por todos os estados, inclusive eu estou com todos esses dados aqui, né? A listinha aqui impressa em cada estado e de cada legenda, quantos cada partido levaria e quais estavam liderando na lista. E aqui a gente, quando olha para a lista com calma, a gente identifica onde cada partido se deu melhor do que se esperava, onde se deu pior. Eu vou me aprofundar nisso num outro vídeo. Agora, tão importante quanto ver a bancada dos partidos é ver a bancada dos blocos. Não estou me referindo aqui a ruralistas, a bancadas temáticas, os armamentistas, nada disso. Estou me referindo aqui às bancadas que tem ali ou alguma questão ideológica ou centrão. E olha, a gente hoje pode separar em 3, num número baixíssimo. Vamos lá, eu peguei aí esse infográfico do Estadão, tá, gente? Que é um infográfico bem interessante. Como que ficou o Centrão? Centrão ampliado, por quê? Porque oficialmente o Centrão é um bloco composto ali por republicanos, PL, PP, e tem partidos que na prática são do Centrão, mesmo que não oficialmente que estão incluídos aí. Mas, assim, é Centrão, gente, é Centrão. E aí, o Centrão fechou exatamente com as mesmas 240 cadeiras. A gente vê a disparada do PL e vê nas outras legendas um número sempre um pouco menor. O PL basicamente conseguiu sugar o número dos outros. Eu destaco para vocês, Centrão age conforme conveniência, age conforme troca. Então vamos supor que o Lula seja eleito e distribua um monte de cargo para partido do Centrão. Centrão vai junto, vota junto. Só que aqui a gente tem a característica do bolsonarismo ser representativo no PL, tá? Nesses 99 do PL, a gente tem certamente pelo menos 40 bolsonaristas. Esses dependem, têm a sua sobrevivência política totalmente atrelada à defesa do Jair Bolsonaro e de determinados aspectos que certamente contrariariam qualquer pleito do governo Lula. Votar junto com o governo do PT em qualquer coisa seria um grande desgaste político para eles. Então, eu não incluiria eles aí. A negociação com o Centrão é incapaz de conseguir atrair os 99 do PL. PL vai ser partido que vai deixar um monte de pauta aberta, tá? Então, até diria que o Centrão se enfraqueceu neste quesito em particular. Mas veio algo pior no lugar, que é uma bancada bolsonarista roxa, que em determinadas pautas negativas, no lado negativo fica igual o Centrão, mas na parte em que o Centrão acaba aí trocando favores, não entra junto no pacote, tá bom? São radicais como Carla Zambelli, Ricardo Salles, o Pazuello, quase falei outra coisa antes do nome dele e tudo mais. E aí, gente, coligação do PT, qual que é a relevância aqui? A correspondência ideológica, a correspondência de pautas, algo muito semelhante ao que há na bancada do bolsonarista do PL. PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede, PSB, Avante, Solidariedade e PROS, em vários momentos votarão juntos, mesmo que você não tenha uma troca de favores, porque você tem ali todos esses parlamentares preocupados com suas bases eleitorais, que são bases que votam aí sim pelo que eles pensam, por acreditarem na legenda, e não porque não é um voto tão personificado com tanta frequência. Está associado muito com o nome do partido e muito associado com questões mais à esquerda, que é o que o PT pode contar sempre, sem dúvida, 122. E aqui estão os outros partidos. Nos outros partidos a gente precisa fazer aí todo um malabarismo. Olha, a gente pode colocar que o Partido Novo vai votar contra o PT em quase todas as ocasiões, por exemplo. Mas é quase um partido irrelevante hoje em dia. Tem 3 nomes, né? Caiu de 8 para 3. Praticamente morreu o Partido Novo, como já era esperado. O MDB é muito possível que se aloque e se movimente de forma parecida com o Centrão. Assim como a União Brasil, o MDB e a União Brasil até daria para colocar como Centrão. Olhando com esse olhar, a gente pode ver aí um Centrão ainda mais sólido e compensando os nomes do PL que vão agir só ao lado do Jair Bolsonaro, tá? Então, o MDB como Centrão e o MDB tem costuras aí com o Lula tenta atrair essa bancada do MDB pro colo do seu governo logo. PSDB, Cidadania tem de tudo, tá? Tem de tudo, o Cidadania no final se fundiu com o PSDB para passar aí na cláusula de barreira, vou gravar vídeo só sobre a cláusula de barreira, é pro Cidadania passar, no final o PSDB acabou também contando com esse empurrãozinho. Então você vai ter gente em espectros um pouco mais variados e que devem se alocar de formas diversas. O PDT eu acho que tende a se unir com a coligação do PT em vários momentos diferentes, mesmo que você tenha ali grupos que tenham divergências, principalmente ligados ao Ciro Gomes, e o Podemos está ali com os seus 12 parlamentares que acho que tendem a se colocar como oposição. Então eu colocaria como oposição firme e incondicional ao governo Lula a turma do Podemos e do Novo, somando os 15.
mais uma metade mais ou menos da turma do PL, entre 40 e 50, ficam 65. A gente pode dizer que tem 65 direitistas que são inalcançáveis num eventual governo PT. Certo? O resto é negociata, e negociata que pode sugar e sufocar um governo inteiro. O PT tem a sua base ali. Vale lembrar, 308 votos necessários para aprovar um projeto de emenda constitucional. Vai precisar do centrão quase que inteiro. Se não conseguir centrão, vai ter que pegar dos partidos que estão classificados como outros. E em caso de projeto de lei mais simples, né, em que você precisa ali apenas de uma maioria, o PT ainda assim vai precisar pelo menos um cinturão de deputados de outros partidos que se alocam minimamente próximos do ponto de vista ideológico, como o PDT, além de contar com toda essa turma, PSB, PSOL e tanto mais. E vai ter que caçar um pouco ali do pessoal que não pensa nada sobre nada a não ser no próprio bem-estar, o vulgo pessoal do centrão. Então essa ficou a situação. Olha, vamos dizer aqui, primeiro, derrotados, PSDB e Novo. PSDB e Novo são os derrotados, tá? Quem ficou na mesma? Centrão. Centrão ficou mais ou menos na mesma. Vitoriosos, o PL do Jair Bolsonaro, em uma magnitude moderada de vitória, quase que do igual para igual, ficaram as legendas mais à esquerda. Até daria para colocar como um resultado um pouco negativo, dada a potência da candidatura do Lula, que eventualmente poderia levar o PT a arrastar um número maior de parlamentares do que tinha ali na sua base, eleito em 2018, no auge do antipetismo. Só que de qualquer forma, assim como esse prognóstico aqui, ele colocava uma tendência do PT não fazer um número tão mais alto, isso também estava dentro do que esperava o próprio partido político. Eles não ficaram muito surpresos com essa situação. Então essa é a situação da Câmara do ponto de vista de bancada, tá? E vou tratar sobre nomes específicos e sobre sinais emitidos por causa dessa eleição da Câmara. Tudo bem? Qualquer momento estou de volta. Um abraço e até a próxima.